No episódio 15 da segunda temporada de Dr. House, nos deparamos com um episódio intrigante e um caso que parecia sem solução. Só que House ficou desconfiando por várias e várias vezes que a esposa do paciente o podia estar contaminando. E no final ele percebeu que essa contaminação dela, apesar de não ser por metal tóxico ou por algo que eles estavam completamente acostumados, era uma contaminação por ouro. E então chegou ao diagnóstico de que esse paciente ele estava sendo intoxicado por ouro. Mas vamos entender então o que é isso. A toxicidade por ouro ocorre quando o tratamento com ouro, que é um tratamento usado principalmente contra artrite reumatoide, causa efeitos colaterais graves no organismo. Embora o ouro seja usado para reduzir dor e inflamação nas articulações, até 1 em cada 2 pessoas não responde bem ou sofre efeitos adversos desse tratamento. Mas vamos lá, como que esse ouro é administrado nesses casos? Esse ouro é administrado em injeções intramusculares ou cápsulas orais e ele age como um imunossupressor, controlando a inflamação da artrite. Mas ele também pode acabar ativando o sistema imune de forma perigosa, que seria o paradoxo da imunoestimulação. Em relação a essa intoxicação, quem tem mais risco? Bom, quem tem mais riscos são pessoas com doenças como artrite reumatoide juvenil e artrite psoriática. Também pessoas que possuem o gene HLA-DR3 e pode afetar tanto homens e mulheres quanto crianças ou adultos de qualquer etnia. Sintomas mais comuns da toxicidade seriam sintomas imediatos, como coceira, vermelhidão na pele, queda de pressão, náusea ou até desmaios. Agora, sintomas de longo prazo seria cor da pele cinza azulada, que a gente chama de crisíase, sendo uma condição irreversível. Também a gente pode ter lesões no rins, que isso levaria a pessoa a ter proteinúria, que seria eliminar proteínas na urina. Também pode existir a hepatite, que é uma inflamação no fígado. Também pode existir úlceras na boca, supressão de medula óssea, causando então no paciente anemia e infecções frequentes. Isso se deve por quê? Porque a medula óssea ela é responsável tanto pela produção de glóbulos vermelhos, quanto também de linfócitos, que são as células que vão defender o nosso corpo. Portanto, sem glóbulos vermelhos temos anemia e sem linfócitos temos infecções frequentes. Então, a supressão da medula óssea pode causar anemia e infecções frequentes. Outro sintoma que pode aparecer nesse paciente que teve intoxicação por ouro é a vasculite, que é uma inflamação dos vasos sanguíneos. E também outros sintomas seriam os danos nos olhos, que seria a crisia ocular. Bom, como que é feito o diagnóstico? A gente pode fazer esse diagnóstico por histórico médico completo, exames físicos laboratoriais, ressonância magnética ou tomografia em alguns casos, biópsia de tecidos afetados, e esse diagnóstico ele pode ser difícil porque esses sintomas eles imitam outras doenças, como é o caso no episódio em que eles passaram quase o episódio inteiro acreditando que o paciente ele tinha lúpus eritematoso sistêmico, que também é uma doença reumatológica. Além disso, esses exames físicos e laboratoriais que eu acabei de citar para vocês, ele também aparece durante todo o episódio. E logo no final, quando a parceira do paciente tenta fingir que na verdade não o estava contaminando com ouro, é citado que o exame deu positivo para intoxicação por ouro. O exame toxicológico para ouro deu positivo. Então sim, existem esses exames, então mais um ponto aqui para a série Dr. House, que manteve o episódio fiel à nossa realidade. Bom, então vamos falar um pouco de complicações possíveis da toxicidade por ouro. Esse paciente pode apresentar dano renal grave, que a gente vai chamar isso de nefropatia. Esse paciente pode apresentar também problemas neurológicos, que a gente vai chamar isso de neuropatia. O paciente pode apresentar necrose no fígado, uma trombocitopenia, é uma queda do número de plaquetas. Então vai anotando esses nomes que eu tô dando para você, para que você fique cada vez mais por dentro da linguagem médica. Outra situação são infecções recorrentes, como por falha na medula óssea, como eu já expliquei previamente, lembrando que a medula óssea ela é responsável pela produção de glóbulos vermelhos e de linfócitos. Então, a medula óssea, tendo uma supressão dela, vamos ter menos linfócitos, o que vai causar uma infecção recorrente. E também uma outra complicação possível são ataques cardíacos ou AVCs, que são raros, mas são possíveis. O tratamento, então, é a gente parar imediatamente a terapia com ouro ao menor sinal de toxicidade. Lembrando que essa terapia com ouro é uma terapia utilizada para pacientes com artrite reumatoide. No próprio episódio da série, o House fala que já é uma terapia que não é mais tão utilizada, que é mais utilizada nas regiões do México, mas mesmo assim ainda pode ser uma terapia utilizada. É remédio para artrite raramente usado aqui, mas ainda popular no México.
Então, caso esteja sendo tratado artrite reumatoide por isso, então a gente tem que suspender a terapia com ouro. Esses sintomas do paciente geralmente vão melhorar com a suspensão do uso do ouro, e quando esses sintomas eles sumirem, a gente pode até tentar retomar a terapia. Mas se esses sintomas voltarem, o paciente não deve receber mais ouro. Ou seja, se o paciente não vai mais receber esse tratamento, então vamos ter que partir para outro tratamento com outros medicamentos. Lembrando que esse episódio da série é um episódio extremamente antigo, nós estamos falando da segunda temporada de Dr. House, é um episódio extremamente antigo, então as drogas que eram utilizadas na época lá para trás do episódio, hoje não são mais utilizadas. Então é interessante que eu cite para vocês tudo isso, mas tenha em consideração que atualmente nós não utilizamos mais esse tratamento porque não é mais funcional. Então, falando de um pouco de prevenção e prognóstico, né? Não existe uma prevenção específica para esse tratamento e o prognóstico geralmente é bom se esse tratamento com ouro for interrompido logo antes de causar mais sequelas ao paciente. Nós também temos um prognóstico que ele é dependente da gravidade da toxicidade e também da doença de base. Esse é um episódio e é um caso muito interessante porque ele deixa a gente angustiado durante todo o tempo que estamos assistindo, porque nós não sabemos o que vai de fato acontecer. Mas a grande questão é que esse paciente estava sendo contaminado pela sua esposa. A esposa, no final do episódio, ela é presa. E a gente tem novamente um atestado da frase icônica de Dr. House, que é que todas as pessoas elas mentem, principalmente os pacientes. Se você gostou desse vídeo, dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque a cada 2 dias nós aparecemos aqui com um novo vídeo sobre uma nova doença baseado em um episódio do Dr. House. Lembrando que esses dados aqui eu não consegui encontrar no UpToDate. E eu encontrei esses dados vendo 7 artigos diferentes que estão disponíveis ali na página da Wikipedia, que eu vou deixar aqui nos comentários, no primeiro comentário fixado, para vocês poderem dar uma olhada se vocês quiserem ler um pouco mais a fundo sobre essa contaminação por ouro. Que nem eu falei, é algo que é muito raro, é algo que não é tão recente, então fica aí a sugestão de leitura para vocês, caso vocês queiram aprofundar um pouquinho mais. Então é isso, pessoal, a gente se vê daqui a 2 dias no próximo vídeo.